Pergunta é, você já passou por aquela sensação de comer e depois ficar se sentindo assim inchada, um desconforto, que você não sabe muito bem de onde vem, o que é? Pode ser que você tenha intolerância a algo como lactose ou glúten, mas fica tranquila, relaxa, que agora a gente tem aqui a companhia de super especialistas para ajudar a gente, a nutricionista Maria Flávia. Como é que pronuncia seu sobrenome? Sgavioli. Sgavioli. Sgavioli está aqui para ajudar a gente a entender alimentos que a gente pode substituir, mitos e verdades em relação à intolerância a glúten. E está aqui também a gastroenterologista. É muito difícil, é mais difícil que o sobrenome da Flávia. Gastroenterologista. Mas o nome é fácil, que é Elaine Moreira. O nome foi tranquilo. Doutora Elaine, vamos começar assim do básico, porque nesses últimos anos muito tem se falado sobre glúten e lactose. Parece que rolou uma espécie de moda, assim, né, de falar mais sobre esses alimentos. O que acontece exatamente? O diagnóstico realmente está sendo mais realizado, nós temos testes diagnósticos, os médicos estão mais atentos para tanto a intolerância a glúten quanto a lactose, mas também nós temos alterações nos nossos alimentos. Os alimentos nunca foram tão alterados como na atualidade. Mais industrializados? Sim, mais industrializados, acrescentando, no caso do leite, por exemplo, hormônios, antibióticos, e isso gera um quadro de intolerância. E o que é exatamente intolerância? É diferente de alergia? O que é? Sim. Vamos começar com lactose? Vamos lá. No caso da lactose, a lactose é um açúcar que, para ser absorvido pelo nosso organismo, tem que ser quebrado pela enzima lactase. Essa lactose vai ser quebrada em glicose e galactose. Quando esse açúcar não é quebrado, o que acontece? Essa lactose chega ao nosso intestino servido de alimento para as bactérias e fermenta. Aí vem os sintomas, que os mais comuns são desconforto abdominal, sensação de plenitude, estufamento, flatulência, que são os gases, e até mesmo diarreia crônica. Isso é a chamada intolerância. Isso, a intolerância. No caso da alergia, já é uma reação imediata do organismo. É uma reação mais exacerbada, onde o paciente, com contato com traços de leite, por exemplo, que contém lactose, ele já vai apresentar sintomas. E os sintomas podem ser uma síndrome desabsortiva com diarreia mais intensa e vem as consequências disso, como anemia, perda de peso, déficit de crescimento nas crianças. Esse seria o quadro de alergia. Tanto, no caso da alergia, a gente está falando, né, da proteína do leite, lembrando que a alergia é diferente da intolerância. As pessoas confundem muito isso, porque a intolerância, ela é ao açúcar presente no leite, a lactose. E a alergia à proteína do leite, né? São várias, a mais conhecida é a caseína. Caseína. Bom, a gente tem aqui a gente separou uma bancada com coisas bastante ricas, né, Flávia, em lactose. Então, aqui são alimentos que eu devo observar. Como é que eu fico? Sim, sem dúvida, né? Então, o leite é o que costuma dar mais sintoma, tá? Então, ele é riquíssimo em lactose. Então, os queijos também. Então, leite e derivados, né? Queijos, seja de qualquer tipo, amarelo ou branco, menos calórico, de qualquer maneira, eles têm bastante lactose. E também iogurtes, né? Que são a base de leite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos, principalmente, mas ficar alerta também que muitos industrializados, eles são acrescidos de leite, né? Então, a maioria dos industrializados, eles vão ter ali de uma forma disfarçada. A gente tá falando de quê? De biscoito? De quê? De biscoitos, de outras bolachas, até mesmo biscoito de polvilho contém o leite. E até, se a gente pensar em muitas bebidas, né, lácteas ou não lácteas, elas têm bastante lactose também, tá? Doutora, tem uma dúvida se adulto deve ou não deve tomar leite, que leite não é coisa para humano, é coisa para bezerro. Qual que é a sua leitura aí? Bem, vamos lá. A intolerância à lactose ela é muito prevalente, né? No mundo, 70% das pessoas têm intolerância à lactose. 70%. Sendo que tem algumas etnias, como os japoneses, quase 100%, os descendentes africanos, 80%. Então, a média mundial é de 70%. Geneticamente, nós não fomos programados para digerir a lactose. Então, realmente, existe com o processo do envelhecimento, nós vamos reduzindo a produção da lactase, que é essa enzima que quebra a lactose, que é uma hipolactasia. Então, realmente procede essas informações. Explicado. A gente vai ficando mais velha, vai ficando mais sensível mesmo, né? Nath, tem dúvida chegando pelo WhatsApp aqui, viu? O que tá rolando? A Adriana Vasconcelos, de Paracatu, Minas Gerais, diz que tem intolerância à lactose e pergunta qual a frequência que ela pode tomar remédios anti-lactase, né? Acho que é esse o nome.
Isso, exatamente. Os remédios, na verdade, é a lactase, é a própria enzima. Depende muito do grau de intolerância. Nós temos intolerância, por exemplo, congênita. Esse paciente ele já nasce com deficiência da lactase. Nós temos a primária e a secundária. A primária é essa no decorrer do processo do envelhecimento, que nós vamos adquirindo. E a secundária é quando o paciente tem essa intolerância por outra doença gastrointestinal, uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Depende muito do grau. Isso, a clínica dela, se ela toma... Tem pacientes, por exemplo, que tem uma deficiência leve, que tomam um copo de leite, não tem problema nenhum. Lembrando que queijos e iogurtes, já houve uma fermentação dessa lactose. Eles são mais tolerados. Mais tolerados. Mais tolerados, principalmente queijos duros também. Perfeito. Aqui a gente colocou tofu. Isso. E pra quê? O que a gente quer mostrar aqui com tofu e com hummus? Sim. Aqui a gente quis mostrar algumas substituições, né? Que a gente pode fazer. Com leite, a gente não trouxe aqui, mas é muito interessante que hoje em dia a gente tem vários tipos de bebidas vegetais que são proteicas e muito fácil de usar no dia a dia. Então, principalmente bebida de amêndoas e aveia, elas são mais ricas em proteínas. Então, fica uma substituição muito fácil de fazer, tá? O óleo de coco a gente trouxe como substituto da manteiga, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de retirar da alimentação. Então, até mesmo para cozinhar ou passar num pão, refogar alguma coisa, você pode usar tranquilamente o óleo de coco e é bastante saudável também, tá? E vamos falar um pouquinho de glúten? Aqui a gente trouxe também possibilidades de substituição, né? Tem as coisas que tem bastante glúten. Como pão, massas e também bebidas como a cerveja, né? Que é a base de cevada, mas a gente também tem cervejas de trigo. Tá? Entendi. E aqui o que a gente pode usar para substituir? Exatamente. Então a gente trouxe a quinoa, que é uma fonte proteica muito boa e muito biodisponível. Farelo ou flocos de amaranto, que também pode ser substituído pela quinoa em flocos. E a farinha de amêndoas, né? Tanto como a bebida você pode usar, mas também o farelo para fazer tortas, pães e ficar com uma receita mais proteica. Perfeito. Tá? Doutora, sabe qual é a dúvida que eu tenho em relação a glúten? Se eu não tenho nenhuma doença celíaca, que aí de fato é uma doença, né? Eu tirar o glúten da alimentação pode fazer mal? Porque também me parece que tem uma coisa de glúten ser um vilão, né? Um modismo de vilão. Isso, é um pouco modismo também. Condições relacionadas ao glúten, que é uma proteína, né, contente, como a Flávia mesmo disse, tanto na cevada, quanto no malte e no trigo. Nós temos a doença celíaca, que aí sim, o paciente ele não pode ter contato nenhum com alimento que contém glúten. Nós temos a alergia ao trigo, que é um paciente que, como a alergia à proteína do leite, também vai ter uma reação exacerbada, uma reação imediata, principalmente com sintomas como urticárias, respiratórias, até mesmo asma, e o mais grave seria até um edema de glote. E nós temos a intolerância ao glúten, conhecida como sensibilidade ao glúten não celíaca. Somente 10% realmente tem essa sensibilidade. É bem diferente da lactose, que quase todo mundo tem. Exatamente. Mas existe sim alguns pacientes que, por terem outras doenças concomitantes, relatam melhora importante quando a gente suspende e substitui esse glúten na dieta. Então depende muito do quadro clínico, o paciente ele tem que ser avaliado pelo médico, tem que contar, a história familiar também é importante nesses casos, e isso que vai diferenciar a orientação de suspender ou não o glúten da dieta. Perfeito. No caso do glúten tem muita coisa com peso, né? As pessoas tiram o glúten para emagrecer. Tiram o glúten, ela acaba reduzindo a mesma coisa acontece com a lactose. Não é que vai emagrecer essencialmente, você vai reduzir alimentos que são muito calóricos. Agora, a gente tem que lembrar também que nós temos uma microbiota intestinal que, no caso do intolerante ao glúten e do intolerante à lactose, quando a gente reduz essa quantidade ingerida, nós reduzimos um processo inflamatório. Nós tratamos um quadro chamado de disbiose. Então, o paciente pode evoluir com uma perda de peso, sim. Isso pode se aplicar também à rinite? Tem muita gente perguntando se a lactose tem relação com a rinite. A Letícia de Sorocaba pergunta isso. Tem. Geralmente, a alergia que dá sintomas mais extra-gastrointestinais. Então, nós temos edema de pele, urticária, que é o mais comum. Doutora, olha aqui para a câmera, por favor. Respiratório. E no quadro respiratório, nós temos a rinite comum, a asma, também o paciente pode apresentar, e no quadro mais grave, o edema de glote. Tudo isso associado ao glúten também. Geralmente mais à alergia.